gosto de frisar bem, certo? Toda vez que tiver aborto dentro de uma propriedade, abortamento, né? Seria o termo mais correto, mas a gente acaba chamando de aborto. Toda vez que tiver abortamento dentro da propriedade, um ponto a gente não pode deixar passar, que é tentar descobrir a causa do aborto. Tá? Eu não posso mais, nos dias atuais, ter propriedades leiteiras que tenham casos de abortamento dentro da sua propriedade e não tentem identificar a causa. Eu vejo muito isso. O produtor, a vaca abortou e a partir daí, tá, mas e aí, qual era a causa? Não sei, eu só separei ali o aborto, botei fora e a vaca foi para a sala de ordenha e foi. Pessoal, se eu tenho um aborto, eu tenho um problema, certo? E esse problema ele pode ser pequeno, ele pode ser quase zero dentro da propriedade, mas ele pode ser gigantesco dentro da propriedade. Então eu preciso tentar identificar qual é a causa do abortamento. Eu preciso tentar identificar isso porque eu posso estar trabalhando com causas que podem me aumentar o problema dentro da propriedade. Então, não pode existir dentro da propriedade a ocorrência de abortamentos que não se busque identificar. E é importante entender, muitas vezes, tá, não vai ocorrer a identificação mesmo com os exames. Mas ok, se não ocorreu a identificação com os exames, eu já retiro do rol ali do problema algumas causas bem específicas e bem importantes. Tá? Porque o que pode ter sido causa do abortamento? Pode ter sido causas infecciosas, doenças infecciosas, né? IBR, leptospirose, brucelose, tá? Eu tenho um rol ali de doenças que são de características infecciosas e algumas delas de características infecto-contagiosas, tá? Que pode ter sido a causa do abortamento. Então, dentro de um processo de gestão da propriedade leiteira, eu preciso identificar, o abortamento ocorreu em que período do ano, por isso que eu tenho que ter na ficha da vaca a anotação do dia do abortamento, do período do abortamento, em que período de gestação ela estava e mandar para análise. Sandro, mas sempre são causas infecciosas? Nem sempre. Tá? Eu posso ter causa nutricional, eu posso ter deficiência de vitaminas, eu posso ter causas físicas, né, traumatismos, até porque eu tirei a vaca do período de produção, do lote de produção e coloquei ela no período seco. Se eu tiver um lote mais ou menos grande, né, e estruturado já dentro do período seco, essa vaca estranha ela pode apanhar e esse trauma físico pode causar o abortamento nela. Então a gente precisa entender isso, certo? Então quando eu mando fazer exames, eu tiro a causa, principalmente a causa infecciosa, que dentro de um processo da propriedade talvez seja o maior problema. Então é fundamental a gente entender isso. É fundamental a gente entender que eu posso ter uma causa que eu posso transmitir mais dentro da propriedade e daqui a pouco eu instalar uma doença dentro do meu rebanho que vai ser muito mais complicado de retirar depois. Tá? Então, primeira coisa é isso. Nunca deixe de examinar uma vaca que abortou. Nunca deixe de coletar material. Tá? Nunca deixe de coletar material. A gente não pode mais trabalhar às cegas, a gente não pode mais trabalhar na escuridão, né? Que é o que eu estou dizendo aqui. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho um processo bem determinado e a minha vaca teve um caso de abortamento, é imediato que eu vou fazer as avaliações dela. Tá? Então eu vou fazer a avaliação do ambiente que ela se encontra, eu vou fazer a avaliação
período de lactação que ela se deu, do tempo de período seco que ela se encontra, e eu vou fazer uma avaliação do que está acontecendo. Potencial nutricional, questão da água, temperatura do ambiente, tá? Porque as principais causas do abortamento nesse período são as doenças infecciosas, os traumas físicos, deficiências nutricionais e o estresse. O estresse, tá, pessoal? No 7º mês de gestação, que é o caso, eu coloco mais para trás. Eu coloco como uma das últimas causas, certo? Por quê? Pode ser causa? Claro que pode. Tá? Claro que pode ser causa e nós não vamos eliminar isso como causa. Mas é que no 7º mês de gestação, as vacas ainda não têm tanto receptores para o cortisol. Que é assim que acontece o abortamento pelo estresse. Tá? Eu tenho uma elevação do cortisol da vaca, tá? A elevação do cortisol da vaca pelo estresse, e como ela já está com muitos receptores, isso acontece principalmente a partir do 8º mês de gestação, como ela está com muitos receptores, ela recebe a mensagem do cortisol e começa um trabalho de parto que seria o abortamento. Tá? Então no 7º mês ainda não tem tantos receptores. Claro que isso é variável de vaca para vaca. Então o estresse pode ser causa? Pode, mas seria o último motivo. Então sempre lembre, vamos descartar primeiro a principal e a pior causa de abortamento. No nosso caso, as doenças infecciosas. Tá? Dentro das doenças infecciosas, principalmente leptospirose, neosporose, IBR, brucelose. A gente pensa nessas 4 primeira para a gente poder fazer uma boa investigação. Nunca esquecendo, primeiro busca-se a causa do abortamento. Abortamento numa propriedade sem buscar a causa é tiro no escuro. E isso pode nos causar problema ali na frente. Tá? Entender isso é fundamental. Certo?